Como trabalhar com tecnologia mudou a minha vida? Bom, esse pode ser um tema meio clichê, às vezes, de você ouvir, né? Geralmente, muita pessoa na internet fala isso, e às vezes é acompanhado da venda de um curso, treinamento, coisa do tipo, o que não é meu caso. No meu caso, é mais como ter ido para o mercado de TI mudou, principalmente financeiramente, a minha vida, né? Então, para explicar minha história, de onde eu vim e tudo, o Yuri, de 19 anos, lá em 2020, estava procurando um estágio, né? Eu estava cursando engenharia de produção e a minha ideia era trabalhar na parte industrial mesmo. Antes eu tinha feito um curso técnico de mecatrônica numa ETEC, aqui Rubens de Faria, aqui de Sorocaba, e decidi ir para engenharia de produção, que eu tinha conseguido uma bolsa no ProUni, na Facens. Quem não é de Sorocaba ou região aqui não vai conhecer, mas é uma boa faculdade de engenharia. E aí eu estava procurando um estágio em 2020, no finalzinho de 2020, quando estava finalmente reabrindo uma ou outra coisa na pandemia. Aí eu tive a ideia de começar a rodar currículo para ver se eu arrumava alguma coisa. Eu já estava no meu segundo ano de faculdade, eu entrei em 2019. E aí apareceu um estágio para análise de dados, né? Na época eu nem sabia o que era isso. Não tinha a menor ideia do que o analista de dados fazia. Eu acho que pouquíssimas pessoas sabiam, porque a área de dados era muito pequena, né? A área de TI era muito pequena antes da pandemia. A área de dados, então, mais especificamente, era minúscula. E arrumei um estágio. Não sabia nada de dados. A vaga, ela pedia meio que um Excel e noções de matemática. As noções de matemática eu tinha, porque eu sempre fui bom em exatos, estava cursando engenharia. Já estava ali finalizando, acho que cálculo 4, física 4. Então, a matemática eu tinha, o Excel eu não tinha. Dei um migué na entrevista. Aí eu fingi que sabia pegar o Excel, acho que eles fingiram que acreditaram também e entrei. Aí de 2020 pra cá, já foram um pouquinho mais de 5 anos, né, trabalhando com TI, e financeiramente foi muito bom pra mim. Eu tive um avanço salarial muito rápido, eu pude passar esses 5 anos trabalhando de home office, isso em diferentes empresas que eu passei ao longo desses 5 anos. A minha primeira viagem de avião foi numa empresa que eu trabalhava, eu fui pro Rio de Janeiro de avião, tudo pago, não tive que gastar R$1. Então minha primeira viagem tanto para fora do estado sozinho, tanto minha viagem de avião foi por causa do meu trabalho em TI. Primeira vez que eu fui pro Rio de Janeiro foi por causa de TI. Conheci Copacabana por causa do meu trabalho em TI. A primeira vez que eu fiquei hospedado num hotel, num Ibis do Copacabana, foi por causa da TI também. E no ano passado eu fiz um mochilão, né, nas minhas férias do trabalho, fiz um mini mochilão de 1 ano. E o dinheiro para fazer esse mochilão eu consegui pôr trabalhando na área de dados. E não é como se eu não tivesse na área de dados eu ia estar ferrado de grana ou algo do tipo. Eu ia estar trabalhando com engenharia. Todos os meus amigos que terminaram a graduação estão trabalhando com engenharia, trabalhavam com engenharia já quando a gente estava no curso. E não ganhavam necessariamente mal, né? Mas eu ganhava mais que a maioria deles. A minha progressão salarial ao longo do curso e depois do curso foi muito maior do que as dele. Eu acho que se eu trabalhasse com engenharia eu não teria feito meu mochilão, que eu ia estar como analista de engenharia ou algo do tipo ainda. Ou se eu tivesse feito o mochilão não ia ser do jeito que eu fiz, não me preocupando com o dinheiro, montando o roteiro na hora e se ia ficar mais caro por comprar uma passagem de ônibus um dia antes ou coisa do tipo, não tava nem aí. Na hora de fazer o câmbio, quando precisava fazer um câmbio de emergência que ia sair um pouquinho mais caro, também não ligava muito, coisa do tipo, né? Então, eu comia onde eu queria, eu fui para onde eu queria, eu não sabia nem quando eu ia voltar, eu sabia a data que eu tinha que voltar, porque acabei minhas férias, eu precisava trabalhar. E eu não tava com computador nem nada para poder trabalhar lá fora, né? Então, eu sabia o dia, mas como eu ia voltar, eu não planejei, eu só fui indo. Aí eu fiz Uruguai, primeiro eu vim descendo de Sorocaba, pelo sul, até passar pro Uruguai, aí eu cruzei a costa inteira do Uruguai, aí eu cruzei a Argentina no meio ali, começando em Buenos Aires, Rosário, fui subindo. E depois eu terminei em Santiago, no Chile, porque acho que a última cidade que eu tava na Argentina era Mendoza e lá tem aeroporto.
Mas era mais barato ir pro Chile, comprar uma passagem de avião lá e também conhecer Santiago, né? Do que comprar a passagem direto de Mendonça. Então, nos meus últimos dias de férias, eu fui pro Chile, acho que eu fiquei ali 3 dias mais ou menos no Chile, conhecendo Santiago, tudo. E aí comprei uma passagem de avião 1 ou 2 dias antes e voltei. E na realidade eu perdi o primeiro voo, eu rodei em horário, perdi o primeiro voo, fiquei no aeroporto até de noite, quando ia ter outro voo, e aí sim eu voltei, né? Então, fazer as coisas desse modo, meio que no vamos ver, foi porque eu tinha dinheiro para fazer e eu tinha dinheiro por causa de TI, sabe? Então, é uma área que tem os seus problemas, quem trabalha sabe, se você procurar na internet você vai ver vários vídeos falando sobre toda a questão psicológica, né? Os profissionais de TI, eles adoecem muito psicologicamente. O home office ele é muito bom na vida, mas se você não souber dosar, você fica o dia inteiro sem ver ninguém e isso uma hora vai te fazer mal também. A questão de alimentação, exercício físico, né? Se você não se cuida, se você não se força a ir numa academia, sair de casa, você vai viver de iFood ou comidas rápidas e você vai engordar. Além de engordar, você vai fazer muito mal para sua saúde. Então tem seus problemas. Tem uma taxa de burnout muito alta, ansiedade, depressão, tem um excesso de peso, como eu já falei. Tem a questão de uma cobrança, não tanto do mercado, mas dos profissionais em si, de constantemente estar crescendo rapidamente na carreira, e aí você acaba trabalhando muitas horas, né? Se você tem home office, você tem mais conforto, mas você vai ver que você está fazendo 10 horas de trabalho por dia. Às vezes não 10 horas contínuas, mas picadas, você acaba fazendo, porque seu trabalho está em casa, é só você ligar o computador, notebook, você vai lá, então você termina seu expediente, toma um banho, você assiste um episódio da sua série e você já vai mais trabalhar 2 horinhas. Aí você descansa, toma um café, para por 1 hora e volta a trabalhar de novo. Então tem as suas questões, né? Mas se você souber dosar, tem como tirar muito proveito. E é 1000 vezes melhor do que o presencial, pelo amor de Deus. Não tem nem como comparar. Mas tem essas questões, né, de cobrança, de sempre crescer na carreira, de ser uma área como ter uma facilidade de conseguir melhores salários em comparação com a média de profissões no Brasil. Tem toda uma questão também de uma comparação de sempre estar crescendo o salário, de sempre conseguir um aumento salarial e coisa do tipo. Então tem suas problemáticas, mas no geral é muito bom. E além de conquistas de viagem, né, que são coisas não tão materiais, que eu valorizo muito, mas além disso tem conquistas materiais também que TI me proporcionou, que trabalhar com TI me proporcionou numa velocidade maior, né? Então, tenho 24 anos atualmente, moro sozinho, e morar sozinho não foi um grande desafio financeiramente, como é na maioria das vezes para as pessoas mais jovens, né? Principalmente atualmente, o pessoal da minha geração. E não foi um grande desafio financeiramente. Fazer a mudança, montar os móveis, esse tipo de coisa foi uma dor de cabeça do caramba. Mas se mudar não foi, a questão do aluguel não foi também, mobiliar a casa não foi, eu peguei a casa praticamente do zero aqui. Eu tinha os móveis para o meu escritório, porque eu trabalho de casa, então lá já tinha tudo. Mas de resto, não tinha mais nada, então geladeira, tudo quanto é eletrodoméstico, televisão. Tem uma área do café aqui do lado, então o móvel da área do café, as coisas, tudo comprei de uma vez só. Pra não mentir, foi em 2 vezes, mas foi tipo no espaço de 1 mês. E foi meio que porque eu quis, pra não atolar o cartão de uma vez só. Foi muito rápido. Tipo, no primeiro mês eu meio que já tinha tudo que precisava. E aí eram detalhes de meio que decoração, alguma coisa específica que eu queria, que tipo, no fim do 3º mês já tava tudo comprado. E tudo novo, sabe? Nada usado, né? Coisa do tipo. E móveis e eletrodomésticos bons. E que você pega a realidade da maioria das pessoas que vai morar sozinha, não é assim, né? Eu tenho um amigo que foi morar recentemente sozinho. O cara se mudou com um colchão de solteiro, que nem é novo. Uma geladeira usada que ele comprou, uma air fryer e um micro-ondas, não tá nem com fogão. E é isso.
sabe? O quarto é o colchão só, a cozinha é uma air fryer, um micro-ondas e uma geladeira usada. E essa é a realidade da maioria das pessoas que se mudam na minha idade, né? E não foi a minha. E talvez se eu estivesse trabalhando em engenharia ainda, talvez fosse mais ou menos isso. Talvez não tão difícil, mas mais ou menos isso. O crescimento salarial demora um pouco mais. No fim, quando você finalmente é contratado como engenheiro e tudo, aí beleza, uma mudança muito grande, mas quantos anos demora, né? Quantos anos você não fica como analista, aí você vai crescendo, analista júnior, pleno, sênior, coisa do tipo, até finalmente te darem a vaga de engenheiro. Então eu vejo muito nesse olhar também, né, dessas coisas mais materiais também, que foram uma facilitação. E além disso, o tempo, né? Já teve períodos onde eu não soube dosar muito bem, questão de trabalho, lazer, por estar tudo em casa e eu vivia trabalhando. Mas atualmente eu tenho uma dosagem melhor e me permite coisas como criar esse canal, esse projeto, me cuidar um pouco mais. Tô vacilando um pouquinho na academia e tudo, mas no geral tô me cuidando. Então me deu tempo de qualidade, tempo de me cuidar, tempo de fazer o que eu quero. Então tô com esse projeto do canal e já tenho um curso. Tô produzindo 2 vídeos por semana, 2 Reels, Shorts também por semana, e eu tenho esse tempo, essa tranquilidade e possibilidade de investir um pouco no canal. Não comprei nenhum equipamento profissional, e meu Deus do céu, mas comprei uma iluminação, comprei um microfone logo de cara para começar a produzir os vídeos já. Para produzir o curso eu tenho um computador bom, tenho um microfone no meu setup mesmo, então uma qualidade de áudio boa, tem uma webcamzinha boa, então uma qualidade de vídeo boa, computador para eu poder gravar com tranquilidade sem travar nem nada. Agora uma iluminação boa também para quem está começando, um microfone para garantir um áudio bom nesses vídeos que não são no computador. Então um projeto que eu nem sei se vai dar certo ou não, eu pude investir um dinheiro e chegar num resultado legal, que eu considero bom, sabe? Então não tive que começar com uma qualidade de vídeo que não me agradava, ou começar com uma qualidade de áudio que não me agradava e ter que se matar depois no editor para acertar. Não, nada disso. Então, ao mesmo nível que eu entendo que grande parte do resultado foi por causa de mim, pelo tanto que eu trabalhei, estudei, tudo. Também o mercado de TI ajudou muito em algum nível. Eu sou bastante grato até pela oportunidade que o mercado me disponibilizou, por trabalhar com dados me disponibilizou. Mérito meu, né? Mas se eu tivesse me esforçado no mesmo nível para trabalhar na minha área de atuação, né, da minha graduação, talvez eu não tivesse no mesmo nível que eu tô atualmente. Então tem uma questão também da área, né? Mas eu acho que é isso. Um vídeo mais curto, sem uma pauta de dados e coisa do tipo, mas trazendo uma reflexão sobre, né? Sobre o mercado de TI, que tem seus problemas, tem áreas que são melhores que as outras e tudo, áreas que são piores que as outras também, coisa do tipo, mas no geral acho que é uma área boa de trabalhar. Financeiramente, na questão do tempo que você tem, porque em grande parte dos casos as vagas são home office, você só precisa procurar bem. Eu acho que proporciona uma qualidade de vida, uma mudança de vida bem interessante. Então é isso, esse é o Falando Sozinho, o quadro que eu estou testando aqui no canal. E se você gostou, eu pedi para você se inscrever no canal, curtir, né, dar um like aqui. Se o botão de hypar estiver disponível ainda, eu vou pedir para você clicar. E tanto os vídeos mais pautados em dados como esse, se algum deles te interessar, eu vou pedir para você compartilhar com um amigo, mandar para alguém que pode se interessar pelo conteúdo, que eu gosto de fazer, mas dá bastante trabalho, né? E assim você vai poder estar me ajudando a eu continuar fazendo os vídeos aqui. Então é isso e tchau.